É isso aí, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canalzinho aqui do Virgílio Direito, para tentar fazer direito o direito. Para quem não me conhece, eu sou o Virgílio, sou sociólogo, jornalista, bacharel em Direito, com pós em Direito Previdenciário, MBA trabalhista e pós também em docência para o ensino superior. Está habilitado a ensinar os outros. A gente está aqui no mais um podcast nosso, mais um episódio. Estou com 3 pessoas assim que são top do top. Aliás, vocês já sabem, aqui no meu podcast só vem a mim pessoas de conhecimento, tá? Vou passar a palavra para eles na sequência, tá? A gente vai ver ter um pouquinho a lógica, vai começar primeiro pelos homens, para eles falarem um pouquinho do currículo, um pouquinho da trajetória e depois a gente manda ver no assunto aqui do direito. Virgílio, um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu sou advogado, tenho 15 anos. Minha especialização é em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista. Também já fui professor universitário, palestrante, autor. E estou aqui para poder compartilhar um pouco do conhecimento com quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Diga lá, Ana. Olá, Virgílio, colegas à mesa, muito obrigada pela oportunidade. Eu também quero aqui cooperar um pouquinho com o meu conhecimento. Também sou advogada, formada há 20 anos, também especializada no direito previdenciário e estou aqui para bater esse papo gostoso com vocês. Obrigada. Bora lá, Nielma. Olá, obrigada, Virgílio, pelo convite, participar do podcast. Prazer em ver nossos amigos, colegas de profissão. Eu sou advogada, sou formada há 9 anos, tenho especialização em previdenciário e tributário. Então, estou aqui para poder passar algum recado para o público, no que eu puder ajudar para levar conhecimento à população. Obrigada. O conhecimento é sempre importante, né? E o legal do nosso canal é que ele não é direcionado nem para a população e nem para o advogado, mas para os dois. Né? Então, eu até estava comentando que a gente não vai falar de artigo, de lei. Não, a gente até fala. Porque sempre tem um advogado que precisa ouvir um artigo, um direcionamento, né? Mas também, se o público tá assistindo a gente aqui, fica chato, né? O pessoal tem um pouco de receio de lei, Vamos falar a verdade. É um trabalho chato nosso, né? E às vezes de difícil compreensão também, né? Sim. Pra quem é leigo, né? Falar de artigos e com palavras difíceis é complicado mesmo. Eu vou pegar esse gancho, Ana, e vou perguntar para o André. Você não acha que os nossos legisladores, eles complicam um pouco a vida de todo mundo? Olha, Virgílio, primeiro que a gente tem sempre aquela questão do advogado ter que falar bonito, ter que usar palavras, ali o dicionário português completo, né? Então, por isso que eu vejo que as nossas leis são muito formais, com palavras complicadas, que acaba muitas vezes dificultando a interpretação, porque o português ele é muito rico. Determinadas palavras, elas geram interpretações diferentes. E com isso, a nossa lei ela é mais abrangente. Eu até brinco, né, que a interpretação que eu dou para um determinado artigo de lei vai depender muito de quem eu estou defendendo, se é o autor ou se é o réu. É verdade, porque acaba dando, em alguns casos, acaba dando duplo, triplo, quádruplo sentido na coisa. Uma né? brecha, né? Uma brecha? Várias brechas, né? Eu acredito... Bom, eu sou um pouco chato com a língua portuguesa desde criança, né? Eu, quando tinha 13, 14 anos, fui fazer um bico de corretor ortográfico. Uau! Né? Então, aqueles livrinhos, Júlia, Sabrina, que tinha na banca de jornal, eu fazia a correção ortográfica daquilo lá. 13, 14 anos. Romances. Então, e mais engraçado, minha vida é um paradoxo, porque eu não gostava de língua portuguesa. Eu era mal de língua portuguesa na escola. Língua portuguesa e história. E hoje são as coisas que eu mais gosto. Você mais utiliza. Né? E, Nielma, você acha que teve um debate há alguns anos atrás, inclusive o pessoal do Sul, que a gente estava comentando que, né, infelizmente teve a tragédia do Sul e o pessoal
o Brasil inteiro, aí o brasileiro ele é bem solidário, está ajudando, mas enfim. Há um tempo atrás teve um debate que principalmente pegou no Sul, na parte jurídica do Sul, sobre o juridiquês, né? O uso do latim, que parece que o pessoal do Sul usava um pouquinho mais, né, as expressões em latim. Né? Você acha que isso é necessário? Não acho que é necessário. Eu acho que nós temos que levar para a população as informações, mas de um modo mais simples, que todos entendam o que a gente quer dizer. Né? Eu acho que esses jargões jurídicos é mais para você colocar isso numa peça. Né? Mas mesmo dentro da peça, você não acha que tem excessos? Sim, mas apesar que agora eu acho que está diminuindo bastante. Diminuiu bastante, Diminuiu né? bastante. Alguns anos atrás era muito mais. Eu acho que depois dessa discussão que teve sobre o latim, esse uso exacerbado do juridiquês, eu acho que agora deu uma nivelada, né? Está um pouquinho mais compreensível para nós. Até os próprios juízes eles já não estão mais quase utilizando os termos, né? Os termos em latim. Eles diminuíram bastante. É o ideal, né? Eu vejo bastante o canalzinho da Cíntia Chagas, né? Que é maravilhoso. Ela corrige o pessoal, né? E ela fala cada coisa. E paralelo a isso também eu vi uma discussão em um outro podcast que eu não vou lembrar de quem era, exatamente sobre isso, que assim, a gente tem uma população que tem um vocabulário pobre, Sim. O ensino pobre e a educação mais pobre ainda, né? E parece que hoje não tem nem a vontade de se aprender o próprio português. Infelizmente. Virgílio, a sensação que eu tenho, até usando como base uma fala de uma filósofa chamada Maria Helena Galvão, que ela falou que as sociedades atuais, modernas, elas não vêm atualizando os seus símbolos. E o direito faz muito isso, porque até hoje, desde lá do Império Romano e tudo mais, nosso símbolo é uma balança, nossa representatividade é a deusa Têmis, a deusa Atenas, lá da Grécia Antiga. Né? Até hoje usamos algumas expressões em latim que também remetem ao Império Romano. Então nós não estamos atualizando os nossos símbolos. Hoje, questões que naquela época faziam sentido, hoje talvez não fazem mais sentido. Exatamente. Então, o direito ele ainda é muito tradicional, o direito ele ainda é muito conservador. Eu ouvi essa semana que o direito é a última profissão a manter esse tipo de tradição, de manter a língua viva, a língua... não é nem a língua coloquial, o básico, porque para mim o que a gente usa no direito, tirando o juridiquês, né, é o básico. É o que todo mundo esse deveria básico saber. hoje talvez ele não conecta mais com um público que vem de uma geração Y, Z, que é a geração da internet, é a geração do TikTok, é a geração do rápido. Ontem, uma advogada lá do escritório fez uma audiência. O juiz tinha 25, 26 anos. Ele pode ter aprendido direito romano na faculdade. Eu acho que nem isso deve ter aprendido, né? Porque a grade curricular se atualizou. Mas com 25, 26 anos, a forma de conexão com ele é outra. Então eu não posso mais me dar ao luxo, ao requinte de usar talvez palavras muito rebuscadas ou até mesmo expressão latim, porque ele... Não, mas o que eu falo não é partir para esse lado de rebuscar o português, mas o básico. Sim. O básico hoje não é passado, né? Eu entendo que é uma questão de acessibilidade, né, à população, tanto na questão do entendimento das leis que os favorecem, né, porque é um direito, né? É um direito compreender, é um direito fazer jus ao direito, né? Então, eu acho que é a questão de acessibilidade. Quando nós falamos hoje muito sobre inclusão, tem a ver com isso também, né? Nós temos que fazer a inclusão, as pessoas precisam ter esse conhecimento para poderem se utilizar dele, né? Eu falei que minha vida era um paradoxo, mas assim, eu vejo também o mundo hoje como um paradoxo. A gente está vivendo a era da informação, a era da velocidade da informação, mas ao mesmo tempo a gente está vendo
uma falta de absorção dessa informação. Né? Na época, a gente brincou que a gente está no andar da biblioteca e nós somos da época que a gente veio na biblioteca, a gente Sim, escrevia um resumo para fazer um trabalho de escola. Né? Hoje eu faço E isso. para Folha de papel buscar maço. jurisprudência, Não, né? então, Tinha também a doutrina. A gente não jurisprudência, tirava tudo. foto e depois jogava lá no chat GPT e ele dava o resumo. Não, a Não, gente vinha não aqui, fazia. tinha um trabalho de história. Vamos lá, vamos procurar a história do negócio e tal. Usei muito a Barça. A Barça, nossa, Era maravilhoso. o sonho. Era o Hoje, sonho de hoje ter a a gente tem o Barça. sonho de ter uma Ferrari, um Porsche, né? Mas quando era moleque a gente tinha o sonho de ter uma Barça. Quem tinha Barça era Aquela considerado- completa, né? 24 Sim. volumes, né? Era mais, né? 48, Acho sei que lá era quantos mais. volumes eram. Uma coisa maravilhosa. Enfim, nesse paradoxo aí, a gente vê que a informação ela corre solta. Né? Até teve a brincadeira brincadeira não, teve uma frase do Elon Musk que ele falou que a gente tem universidades prontas até no próprio YouTube. Né? Tem cursos prontos, é só você entrar lá e assistir. Né? O conhecimento está ali. Sim. E ao mesmo tempo não tem essa absorção. Né? Um dos exemplos que a gente tem já trazendo de novo para o direito, que é o nosso foco, é sobre esse tema que foi julgado e que danificou a revisão da vida toda, mas em compensação deu abertura para outro direito, Sim. que é o salário maternidade. Sim. Né? Vocês conseguem dar uma pincelada sobre o assunto? O que aconteceu com tudo isso? Você está a par disso, Ana? Sim, sim. Na realidade, nós tivemos aí uma decepção, né? Eu acredito que foi uma decisão um pouco sórdida, né? No sentido de ir pelas beiradas e atingiu a revisão da vida toda indiretamente ou diretamente, né? E aí, para amenizar um pouquinho a situação, eles realmente concederam essa benécia aí da questão da carência, né? Do salário maternidade, que antes exigia-se esses 10 meses, né? No mínimo de carência. E agora, então, eles dizem, então, né, segundo a decisão lá do ministro Edson Fachin, ele diz que não é mais necessária essa carência mínima dos 10 meses. Anterior a essa decisão, né, a lei, ela exigia esses 10 meses, mas tão somente para algumas categorias, né, que era de autônomo, facultativo e o segurado especial. E aqueles que não eram abarcados por esse mínimo de carência eram aqueles que se submetiam a um empregador, né? Eu acho que ele quis, na realidade, igualar, né? Dar direitos iguais ali para esses. Dá uma equilibrada, uma né? equilibrada. E eu achei fantástico. É que não tem jeito. Como o André falou da balança, né? A nossa balança ela tá muito estreita. Então, quando você tenta equilibrar de um lado, você tira do outro, né? Exato, A gente está isso. trabalhando com coisa muito sutil, né? As leis elas estão bem marginais entre direitos e deveres, né? Então, por mais que surgiu aí um direito, né? Surgiu não, ressurgiu, né? Um direito dessas mulheres, aí implicou também na perda ali indireta ou direta da revisão da vida toda, né? Exato. Isso é ruim demais, né? Muito. Virgílio, assim, nitidamente a gente percebe, não só nessa decisão que refletiu na revisão da vida toda, como outras decisões que a gente vem acompanhando, desaposentação, essa questão da revisão do FGTS, que ainda não está 100% julgada, mas ali a gente já enxerga mais ou menos um caminho para onde... Você consegue enxergar a porta do túnel, pelo menos, né? Túnel, a isso. luz tá impossível. O que a gente percebe de alguns anos para cá, que a questão não é meramente legal, não é uma questão meramente de interpretação da legislação, mas é uma questão política também. Isso é ruim. É. Isso é ruim. Nessas horas eu queria ter o DeLorean, né, De Volta para o Futuro, e lá não sei quantos anos, 1000 anos antes de Cristo, e catar o filósofo pela goela e falar assim, por que você foi falar que o ser humano é político? Por quê? Porque tudo remete à política. Sim. Tudo. E o que eu enxergo, Virgílio, é que a sociedade de advogados, ela precisa se organizar também politicamente
e fazer aquilo que o americano faz muito bem, Sim. porém o brasileiro ele tem um certo preconceito, que é o lobby. Eu não vi, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não vi no julgamento do STF, que refletiu na revisão da vida toda, um presidente ou membro de alguma associação que tivesse ali para fazer um discurso, um lobby em defesa da revisão da vida toda. Então, assim, hoje... não Eu é acompanhei pouco, ser mas também não advogado- vi. Ser advogado não é meramente interpretar as leis hoje, aqui no Brasil. É também fazer um papel Fomentar, político. né? É fomentar. Fomentar o direito. Até eu brinco aqui que nós todos somos da mesma comissão. Né? Uhum. Aliás, um abraço aí pro pessoal da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Penha de França. Em peso aqui no meu podcast. Eu vejo uma carência da nossa própria comissão. Não da comissão, em termos de se movimentar para alguma coisa, mas assim, quando a gente consegue se movimentar, não consegue sair dali. Verdade. Porque eu entendia, né, quando eu entrei para a comissão, quando eu fui convidado para a comissão, eu entendia que a comissão era aquele grãozinho de areia para começar a mexer alguma coisa, né? Que foi... Lembra quando a gente fez a manifestação sobre os consignados? Sim. Né? Alguma coisinha vai para frente. Mas nesse sentido que o André falou, Nelma, não, parece que dá uma travada. Seria por causa de embaraços políticos? Eu entendo que sim. Né? Existe muitas regras, existe muito... Ai, gente, eu me perdi. Muita vírgula, Corta, existe gente, muita corta, vírgula corta. na regra. É, Não, mas é um assunto chato e assim, a gente até se perde no próprio raciocínio mesmo. Porque são várias variáveis. Né? A regra para você criar uma regra, uma Sim. norma, ela é complicada. Né? E a gente está aqui bem na ponta da cadeia, né? A gente tá... Estamos bem na A gente tá ponta. na base da... Aliás, eu brinco que a gente tá no subsolo da pirâmide, né? Quem tá na base da pirâmide já é o vereador, né? Alguém ali. Nós estamos no subsolo, né? Principalmente da criação de uma norma. Né? E isso é ruim, ao meu ver. Sim, é ruim. Virgília, muitas vezes a gente sente falta de posturas de pessoas que estão acima, né? Às vezes um presidente da Ordem de São Paulo, um presidente nacional. Né? Na nossa área de direito previdenciário existem algumas instituições fortes, né? Que em determinados assuntos, a gente, poxa, a pessoa poderia se posicionar, a pessoa poderia ali tomar uma certa atitude, fazer uma carta aberta, mas fica faltando isso. Não querendo enveredar para o lado da política, que a gente sempre acaba indo, né? De qualquer forma, porque as normas nascem na política, nascem nas mãos dos políticos. Ah, mas o político é a representação direta do povo. Tá, mas ele não deixou de ser político em nenhum momento. Sim. Eu acho que as paixões elas estão impedindo muito a técnica. Né? Eu gosto muito de ler. Desde criança eu leio bastante coisa. Eu era aquele moleque que na quarta, quinta série estava lendo Curtiço, que já era do ensino médio. Né? Os professores queriam me matar quando viam os livros que eu estava lendo. E eu gosto muito de filosofia, principalmente dos filósofos mais criticados, né? Nietzsche, Schopenhauer, né? Eu gosto. Inclusive a crítica é por não conhecê-los de verdade, né? Por exemplo, o anticristo não é anticristo, ele foi mal traduzido, é anticristão. Então, o conflito das... Bom, isso é papo para outro tema. O Schopenhauer ele fala uma coisa que ele deu o nome de dialética erística. O que é a dialética erística? Você, na busca do conhecimento, aqui,
não deixa de ser o bate-papo nosso não deixa de ser a busca de um conhecimento. Sim. Então a gente vem com uma tese, uma antítese e a gente sai mais ou menos com uma síntese aqui da coisa. Lógico que não é formal, não é acadêmico, mas Sim. não deixa de ser a busca de um conhecimento, de uma verdade. As paixões, elas levam para a dialética erística no sentido de você... Eu perdi meu argumento, Nielma. Então eu vou atacar você. Eu não tenho mais argumento contra a sua fala. Então, ataca pessoalmente. Eu ataco Ataca a você. pessoa. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você fez aquilo, aquilo outro. Ataca né? seu caráter. Vai, É. daí pra frente, né? No Isso. sentido de desequilibrar Sim. mesmo, né? O Sim, adversário. Não, e aquela brincadeira que uma vez o Lobão falou que discutir com um grupo de pessoas, que eu não vou levar o nome aqui, falou que discutir com aquele grupo de pessoas é a mesma coisa que jogar xadrez com os pombos. Eles vão derrubar as peças, fazer caquinha no tabuleiro e ainda sair de peito estufado dizendo que ganhou. Então a dialética erística ela é mais ou menos isso. Ela joga a caquinha em você, te rebaixa e fala, olha, eu saí ganhando, eu sou bom. Né? E o intuito verdadeiro, que é a busca do conhecimento da verdade, ficou lá na Lá esquina. atrás. Exatamente. Mas vamos voltar para o direito. A gente estava falando do conhecimento do direito, da Sim. gente buscar os direitos. O tema novo que saiu, as pessoas não sabem. E o direito tributário, que loucura que é isso, Nielma? O direito tributário, simplesmente, nós estamos numa situação e que está todo mundo assim perdido. O que vai acontecer com essa nova reforma tributária? O que acontece? As grandes teses que nós tínhamos, não podemos mais utilizar. Ficou temerário, porque você ganha, no STJ você ganha. Quando chega no STF, eles balançam, né, por causa de política. O que acontece? O que acontece com os empresários? Eles acabam ficando temerários. Por quê? Ganharam a tese, deixaram de pagar, o exemplo, PIS e COFINS, né? O ICMS do PIS e COFINS. Deixa de pagar. Chega lá na frente, não. Todo mundo vai ter que retornar a pagar. Então, imagina, quem deixou milhões de reais, deixaram de pagar e acabaram utilizando aquele dinheiro, agora vai ter que devolver para os cofres públicos. Nossa. A insegurança. A Uma insegurança jurídica jurídica muito grande. Não, e Não isso... só isso, né? Acrescido de multas, Sim, juros. juros, mora. E a gente está falando... Piorando, né? Tá piorando cada vez costurando mais. um pouquinho com o que a gente falou até agora sobre conhecimento do direito, a gente está falando de coisas que ela, que é especialista no direito tributário, sabe, coisas que estão acontecendo, e o empresário que não tem conhecimento disso. Pois é. Ele simplesmente, sinceramente, eles estão Perdido. perdidos. E quando você chega com alguma informação para eles ficam temerários. Porque eles falam, eu vou acreditar em fazer quem? isso, e aí? E depois? Exatamente. Porque Não, às vezes ele até já procurou um outro advogado, ou tem algumas Sim. assessorias que oferecem recuperação de crédito e tudo mais, e ele entrou, né, nessa possibilidade, mas lá na frente acabou tendo um resultado negativo. Então, quando você chega com uma nova tese, né, Sim. ele fica inseguro. Ele pode até ter o direito, ele pode até, de fato, gerar uma economia para ele, mas ainda tem aquela sensação do resultado mal conseguido, ou de algum colega empresário que não teve sucesso em Sim. algum outro Isso direito. corre, né? Corre. A partir do momento que deu errado para um, corre muito mais rápido do que quando você consegue acertar e trazer o direito pro empresário. E paradoxo a tudo isso, hoje está fácil você ser um empresário.
Né? Tá fácil para Pra você abrir um Não, abrir uma empresa. Para você ter um CNPJ, Ter um não. CNPJ. Para você poder falar que é empresário. Sim. Né? Porque antigamente a gente tinha uma burocracia danada. Sim. Não, vamos lá fazer o contrato social, as cláusulas, isso, leva na junta comercial, bate, só a hora que eles derem o carimbo lá, você leva na Receita, pega o CNPJ e vai, aquela coisa. Não. Era mais burocrático. Hoje não. Tudo pela internet. Hoje né? você faz entra no isso. site lá da Sim. Fazenda, você gera, se não Abre tiver um nenhum MEI, impedimento, sim. você gera o seu CNPJ, né? Como MEI, né? O MEI é o mais prático, Mais né? prático. Né? Que, aliás, o MEI é uma forma... O MEI eu participei lá no começo, ainda não se chamava MEI, né? Eu participei de alguns debates com o pessoal do Sebrae, né? Sim. Até quando eu estava vindo para cá, eu estava lembrando dessa época aqui no Sebrae. E era uma ideia mesmo de trazer o vendedor de coco para formalidade, Pra formalizar, né? É formalizar o pessoal, né? E é engraçado que o MEI ainda é uma incógnita, né? Sim. As pessoas contribuem pelo MEI e sempre tem aquelas perguntas, né? André, eu contribuindo a vida inteira, minha vida contributiva inteira pelo MEI, eu vou me aposentar com o teto da Previdência? Não. Então, essa pergunta a gente ouve todo dia. Como que eu faço para ir para o teto, Ana? E eles não têm um esclarecimento, né? Não. Que com o MEI, ele pagando o MEI, ele só vai ter direito a se aposentar por idade e no valor de um salário mínimo. Você tem Exatamente. direito a todos os benefícios, menos aqueles que falam de tempo. Sim. Né, que é a aposentadoria por tempo e a certidão de tempo de contribuição, se acaso ele for para o serviço público depois, né? A Exatamente. carga tributária, né, para o brasileiro em geral, seja empresário, até o próprio, né, empregado registrado, é muito alta, né? E aí às vezes eles optam pelo MEI para poder fugir um pouco, né, Sim. dessa carga tão pesada, mas acabam não tendo a orientação correta de que lá futuramente ele será prejudicado, Sim. né? O paradoxo, de novo, sem querer fazer Sim. propaganda para ninguém, mas o Sebrae dá estrutura, Dá apoio, direção, né? orientação. O pessoal... Mas quem procura, O né? pessoal Falta de daqui, conhecimento, o pessoal né? do Projeto Teia, que é onde a gente está gravando no estúdio, o pessoal sempre tem um curso, um Ai, que treinamento. bacana isso. Então, assim, a informação existe, mas ela também é complicada. É que assim, aquilo que a gente falou, né? De chegar até, né? A pessoa que precisa de fato. É que assim, o que eu enxergo também, Ana, é que o brasileiro, uma parcela do brasileiro, ele sempre olha, ele sempre enxerga aonde ele pode ter um benefício maior. Então assim, o MEI foi criado, o Virgílio participou da discussão, foi criado para regularizar o vendedor de coco, ou seja, uma parcela de empresários, mas numa faixa ali de baixa renda, que se não contribuíssem, ele iria receber no final da vida o quê? Um BPC, Sim. Sim. Exato. né? Então ele não foi criado para aquela pessoa, aquele empresário melhor estruturado, aquele empresário que, digamos assim, ele tem um prolabore superior a um salário mínimo, né? Mas o que acontece? Por conta da facilidade e por conta do baixo custo, o que ele faz? Ele migra. Você sabe que no primeiro podcast nosso, né, tava um amigo meu que ele é do direito do trabalho desde que ele se formou, né, já tem alguns anos, e um outro senhor que eu conheço que ele era contador e depois fez o direito e atua no previdenciário. E a gente tava fazendo esse bate-bola entre o trabalho e previdência, né? A gente no nosso bate-papo ali a gente criou até uma nova nomenclatura, né? Porque tinha a terceirização, a pejotização, a gente criou a mejotização. Foi. Porque é incrível, a empresa ela quer diminuir seus impostos, ela quer, de uma certa forma, não ter o empregado, que o empregado, via de regra, você tem que dispor de 2 vezes o salário para poder pagar para ele. É muito alto. Né? E acaba nessa brincadeira de criar um MEI. Só que isso, depois lá na frente, vira uma demanda trabalhista. Exato. Né? Ou seja, aquela tentativa de melhorar para ele, acaba piorando que ele toma uma demanda trabalhista sobre aquela situação. Né? E gera também essas dúvidas Sim. com relação ao valor da aposentadoria, tipos de benefícios previdenciários.
porque começou a desenquadrar a origem, Sim. né? O conceito, o porquê Mas que o MEI foi criado. Assim, o MEI ele ainda é um negócio bacana. Sim. Se a gente for olhar do lado previdenciário, levando até informação para o pessoal que está ouvindo a gente, o MEI você paga uma alíquota 5%, pequena, né? Tudo bonitinho. Ah, mas não tem direito à aposentadoria por tempo, eu já tinha 30 anos, falta um pouquinho. Mas é possível. É possível, tem um complemento. Sim, a pessoa faz um planejamento, né? Sim, tem um planejamento previdenciário e tem ela um pode complemento. contribuir os 15%. Isso, Aí ela conta como completa, tempo de serviço. ela Tempo de completa, contribuição. continua sendo o mínimo, mas conta para tempo. Sim, Se ela quiser mais, ela vai fazer uma outra guia, a terceira Adicional. guia com um complemento. sim. Né? Então não é assim, não é um mundo fechado, nem tudo tá perdido. Não tá Sim. perdido. Não. É engraçado, porque poucas pessoas sabem disso. E assim, lógico, quem atua na área, vocês estão aí na linha de frente atuando, é óbvio que tem que ficar antenado nessas coisas. Mas se eu falar para vocês que quem trabalha dentro do INSS às vezes perde a informação, vocês acreditam? Acredita, não dá tempo, né? Eu recebo no mínimo, lógico, eu estou generalizando, mas é mais ou menos 4 a 5 e-mails com mudança de norma, procedimento ou coisa Direto por as dia. normas, né? Por muita dia. coisa. Muita portaria, Por muita dia. normativa, né? Tá? Lógico, tem coisas que não é relativo a um processo previdenciário, às vezes está falando sobre o financeiro, sobre o pagamento de uma PA, né? Alguma coisa que foge um pouco da análise do direito ali, do direito previdenciário em si, mas todo dia, se eu abrir meu e-mail agora, vocês vão ver, tem pelo menos 4 ali mudanças, né? E eu vou voltar para aquela mudança do tema. Você acha que o INSS, Nelma, já se estruturou para pagar esses salários maternidade? Ainda não. Não, mas como que ela acertou assim tão rápido? Ainda não. Eles estão aguardando, né, a formalização da decisão do STF para começar a pagar. Aí fica a dúvida do pessoal, e aí, como que eu faço? Eu já vou, eu Pior de consigo, tudo. porque tendo apenas uma contribuição, você vai ter direito. Pior de tudo, vão aguardar a formalização da decisão para a Procuradoria se manifestar. Então, isso vai demorar muito. Vai. E como é que vai e ficar? os efeitos E os dela, efeitos, né? né? Serão Então, ex-nunc, né? Será são retroativo essas ou não? coisas Sim. que atrapalham o nosso dia a dia. Se nós olharmos para as últimas decisões, será daqui para Pra frente. frente. Não irá retroagir. Eu também entendo que será daqui pra frente. Então, mas e referente o lapso entre a decisão que foi proferida, eu entendo que seria que ser da data que foi proferida a decisão para frente. Então, as mamães ficam atentas, né? Que estão gestante e ainda não têm o tempo, estão desempregadas, né? Nunca contribuiu, começa a contribuir como facultativo. Paga na alíquota, ou pode pagar sobre 20% Sobre do salário 11%, mínimo, sobre 11%. ou sobre 11%, que você terá direito. Se por acaso o INSS negar, que provavelmente ele vai negar no primeiro momento, você pode entrar com uma ação judicial. Sabe que Hoje ele irá negar. Sim. Né? Agora, provavelmente Mas tá é o sendo que o Virgílio discutido. falou. Até porque está sendo discutido. Mas é o que o Virgílio falou. O INSS vai aguardar a manifestação da Procuradoria, Sim. que provavelmente vai entrar com embargos. E nesses embargos eles vão modular os efeitos. Sim. Como, Sim, eu com também base acredito que- no que vem ocorrendo em outras decisões similares. Mas é bem por aí mesmo. Eu acho que vai andar nessa linha. Né? E o que a Nielma falou é um negócio interessante. Quando eu entrei no INSS em 2003, eu aprendi uma coisa. Eu era aquele revoltado. Eu falava, poxa vida, eu vou dar dinheiro pro governo. Né? Eu era um daqueles. Não, eu era um daqueles grupos, do grupo grande que fala, eu não vou pagar esta porcaria, eu não vou dar dinheiro para governo. Né? Mas atuando ali, vendo as situações, várias situações, como por exemplo uma pessoa desamparada, a pessoa sem o pé, sem poder trabalhar e não ter nada ali, não ter um nada ali.
E juntando minha experiência que eu vim da área de seguro, eu trabalhei com seguros na Panseg, e juntando as coisas, aí eu reformulei o meu pensamento e na orientação ali do INSS, o que eu dava de orientação para as pessoas é: paga, pelo amor de Deus. Ah, mas eu já tenho direito, eu dei a entrada, vai demorar para analisar a aposentadoria. Paga, pelo amor de Deus, porque se faltar um mês, muda a data ali, tá tudo certo. Se não, vai negar agora, depois você vai ter que pagar aquele um mês lá na frente, depois vai demorar mais 6 meses de novo para analisar. Ah, mas eu não estou trabalhando, eu não tenho condições. Paga, pelo amor de Deus. Você tem família? Você gosta da sua esposa? Você tem os seus filhos pequenos? Se você sair daqui da porta da agência e o busão der de cara com você e te levar para outro mundo, como que fica a tua família? E as pessoas não pensam, né? Isso é o que eu sempre falei desde quando eu entrei. Paga, pelo amor de Deus. Ah, mas paga o quanto? Eu posso pagar. Eu pago quanto? Na época eu falava, paga o máximo que você der, porque vai entrar na média ali. Agora hoje eu não falo assim, paga o máximo. Eu falo, peraí, vamos pensar, ver como que foi sua vida, procura um planejamento, né? Ah, mas eu sempre paguei no mínimo, então paga no mínimo. Se você pagar mais que isso, você vai estar... Vai perder. Jogando dinheiro fora. Não é. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria. Eu falo, a sociedade agradece. Não é? Sim. Ah, mas eu joguei dinheiro fora. Não. A sociedade agradece. Que isso, o dinheiro foi usado para alguma coisa, para a sociedade. Né? Não foi em seu benefício, mas foi. Né? É uma brincadeira séria, mas é. Né? Vai ajudar a pagar o benefício de outro. Exatamente. Exatamente. Nem que seja o BPC de alguém. Exatamente. Aliás, falando em BPC, eu falo demais, né? Eu não deveria estar como mediador aqui, porque eu falo demais e não deixo vocês falarem. Ótimo. Eu tenho a visão de sociólogo, juntando com aquilo que o André falou dos símbolos, né? Isso é uma ideia minha, tá? Pelo amor de Deus, é uma posição minha. Pode criticar, pode falar o que quiser, mas é minha. Não é nenhuma análise muito técnica com relação ao direito. É mais a percepção de um sociólogo. Vocês não acham que o BPC ele deveria ter um mínimo de contribuição? Primeiro fala só sim ou não, para depois eu explicar o que eu acho. Por que eu acho isso? Eu acho que sim. Você acha, Há, sim, a Ana? possibilidade da pessoa contribuir. O que você acha? Eu acho que depende da condição. Se nós estamos falando de um BPC para um idoso, eu acredito que sim. Uma extensão de tempo, de idade, penso que sim. Agora, para um deficiente, é mais difícil, eu acho, essa condição. Pela falta realmente dessa inclusão ou de uma possibilidade de ter essa renda. Agora, para um idoso, eu acredito que poderia você sim. acha, André? Te peguei no Eu pulo. vou fazer o advogado do diabo e acho que não. Acho que não. Tá. Por que eu acho? Vou dar minha opinião, eu sei que isso é perigoso hoje em dia, você dar a sua opinião, né? Mas é minha opinião e ninguém pode me privar disso. É uma visão como sociólogo, não como atuador do direito ou conhecedor do direito previdenciário. Quando você fala de símbolos, olha só, imagina a cena, um senhor, vamos puxar para o LOAS, idoso, né? Não é o nome do benefício LOAS, mas eu acho que a maioria conhece como LOAS. O LOAS idoso, eu chego na minha casa, normalmente o idoso ele está cuidando dos netos, porque os pais daquelas crianças estão trabalhando e tudo mais. Ele é referência para o neto, o idoso. Assim como meus avós foram para mim também, né? Ele chega em casa e fala, ó, neto, não precisei fazer nada da vida, o governo me deu. Olha como que fica o discurso, o símbolo. Eu não faço nada e ganho. Como isso é processado na cabeça daquela criança, daquele jovem, aquele adolescente? Não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Agora, em compensação, eu não estou falando que o LOAS, você tem que punir a pessoa do LOAS, ele tem que trabalhar 30 anos mais do que a aposentadoria por idade. Não estou maluco a esse ponto. Tô doido, mas não chego a esse ponto. Se você coloca nas regras 10, 12 meses de contribuição, tá?
esse mesmo senhor, ele chega na casa dele e vai falar, olha, Neto, eu conquistei, eu contribuí, Soa diferente. soa né? diferente. Não é? São símbolos. Uhum. E assim, se a gente falou hoje aqui de educação, a gente falou de lei, de como anda a sociedade, né? Tô fazendo o apanhado de tudo. A função do sociólogo é isso, é ver o geral também. Sim. Se a gente está falando de tudo isso, por que a gente não começa a enxergar aonde a gente está semeando os nossos símbolos? Uhum. Perfeito. Né? Concordo. É- Eu acho que é uma estimulação de uma... Eu acho que é até uma questão de dignidade. É um incentivo à Sim. dignidade. Foi né? assim que eu vi quando eu acho tive que essa ideia. Eu entendo também Ah, dessa mas quanto forma. que ele vai contribuir? Não importa, eu não tô aqui para analisar direito, eu não sou legislador, eu não sou nada aqui. É uma opinião, uma ideia. Você concorda, Dinama? Concordo. Que se ele pagar... Por exemplo, a gente tem aí o facultativo de baixa renda que paga 5%. 5%. Você pode criar o facultativo de BPC? Eu acho que isso daí, aí teríamos que trabalhar, né, em prol da sociedade, tanto as comissões do previdenciário, como os institutos, para fazer o quê? Ir até pedir, solicitar, que pelo menos, porque hoje em dia, quem tem um PBC, ele pode contribuir sobre 11%. Eu acho que 11% é muito alto por causa da condição dele. Sim. Né? E se ele não pudesse pagar sobre 5%? Por quê? Exemplo, às vezes ele tem um dependente, nem sei, às vezes um Então, idoso ó, ele tem um dependente. Por isso ainda que é tem por isso que é bom ter uma tributarista na mesa. Já surgiu a ideia da gente reformular Sim. as regras do baixa renda, do facultativo de baixa renda, colocar uma vírgula. Se o baixa renda for detentor titular de um BPC, um LOAS, ele pode contribuir, pode homologar o baixa renda. E ele, infelizmente ninguém fica para semente, quando ele morrer, se ele é tutor de alguém, um curador, passa se ele tem filhos, um exemplo, ele tem filhos deficientes também que recebe BBC LOAS. Se ele vier a falecer, isso vai gerar uma pensão por morte. É isso que as pessoas não pensam. Tanto que existe também um planejamento para quem recebe o BPC, dele começar a contribuir, porque às vezes tem filhos, ele é um deficiente, mas tem Sim. filhos. E se ele vier a faltar, ele vai deixar uma aposentadoria. Então, a gente tem que levar para a população essa educação. É uma educação financeira, entre aspas, seria Sim. também, né? Porque ele vai deixar resguardado, ele vai se sentir digno. Poxa, mesmo que eu estou nessa condição, às vezes ele nunca... Não foi a vida inteira dele que está nessa condição. Muitas pessoas trabalhou, muitos idosos trabalhou um bom tempo, uns 15 anos, 10 anos, mas trabalhou e perdeu a condição, está desempregado, não tem mais condição, ou está com alguma deficiência física, ele quer voltar à sua dignidade. Eu acho que isso vai deixar a pessoa assim até mais leve, não estou me sentindo como se eu fosse desculpa a expressão, miserável, que eu não Sim. consigo ter nada. Eu estou contribuindo e vou deixar alguma coisa. Além de semear o símbolo que eu falei, né, que ele está semeando a dignidade, o trabalho, o quanto é importante ele fazer parte da estrutura Sim. social. Né? Não fazer parte só como, Ele vai se sentir como incluído, tutelado. né? Ele tem que fazer parte como tutor também. Sim. Né? Pegando esse gancho, só assim, nós vemos muito no Brasil a informalidade, né? Não é que aquele idoso não trabalhou a vida inteira. Às vezes ele trabalhou. Trabalhou, mas não contribuiu. Não contribuiu Eu totalmente. gosto de conversar. Bom, vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo mais que a boca. E eu adoro conversar com essas pessoas mais simples. Essas pessoas que trabalharam a vida inteira. Uma vez eu estava conversando com um senhorzinho, ele foi pedreiro a vida inteira. Sabe aquele senhor, um senhor negro que você vê aquelas... A calosidade, as marcas na mão, e você vê que ele batalhou a vida toda. Final da vida, o que aconteceu? BPC. BPC. Porque ele era muito bom em assentar o tijolo, a colocar o azulejo, a fazer a função dele, mas só que ele não teve absolutamente nenhuma orientação do restante e nem foi procurar. Não teve uma educação financeira. Perfeito.
Não, e quando a gente fala em educação financeira, educação previdenciária, planejamento, parece que a gente está falando num título de PhD. Não. Mas é porque as palavras Sim. são densas, né? Mas essas pessoas, elas não procuraram o básico. O básico. Muitas vezes, e eu já vi isso em várias famílias, o homem, ele trazia o dinheiro para dentro de casa e ponto. Ele nem cuidava do próprio dinheiro. Não, era a mulher. A mulher normalmente cuidava, fazia a lista de compra. Administração. Isso, a administração da casa ficava para a mulher. É que às vezes o dinheiro serve tão para só o básico, né? Que não Sim. sobra dá às tempo. vezes É. para poder. E mulher cumprir é um mesmo. pouco mais habilidosa, né? Para destinar a pontinha do cobertor, né? Sim. Porque o cobertor nosso normalmente é curto. E a mulher é um pouquinho mais... Peraí, vamos pôr o cobertor aqui no pé ou um pouquinho mais na mão, né? É assim, Virgílio, na minha visão, primeiro, nem sempre o que é legal é moral. Temos muito dessa dicotomia, né? E, assim, a Seguridade Social, com base na Constituição Federal, ela é dividida em Previdência, SUS, Sistema Único de Saúde, e assistencialismo. Sim. Então, quando nós pegamos um benefício assistencial, que é o BPC, que é o LOAS, e colocamos uma contribuição mínima, ele sai da esfera assistencialista e colocamos ele na esfera de benefício previdenciário. Sim. Então, ele perde isso- a característica Por isso dele. que eu falei que a minha ideia, eu não sou legislador, eu não sou Sim. técnico na área, mas, assim, a minha ideia é uma visão de sociólogo. É uma visão de você deixar, de semear mesmo algumas, entre aspas, algumas virtudes para a próxima geração, né? sim. E mais, quando a gente entra aqui na esfera assistencial, nos remete aos primórdios da Seguridade Social, que é conceder um auxílio, né, para aquelas pessoas que, por razões diversas, ou uma doença, ou a velhice, as impedem de se sustentarem. E de fazer parte da outra, E da fazer parte outra classe. Da outra classe, né? Então, o BPC está aqui nesse braço assistencial. Nós que estamos aqui no dia a dia da advocacia, e você também está ali do outro lado da mesa, na parte da previdência, é muito comum nós vermos pessoas, claro, tirando algumas exceções, mas é muito comum, principalmente idosos, que contribuíram sim 1 ano, 5, 8, mas que hoje estão com 65 anos. Como é que elas vão ter condições de ingressarem novamente no mercado de trabalho ou produzir uma riqueza não, mas que a as minha possibilite? ideia era Sim, exatamente abraçar esses idosos, porque eles contribuíram, sim. entendeu? Além de mudar a visão do jogo ali, da brincadeira, brincadeira entre aspas, que é coisa séria que a gente trata aqui, mas trazer a pessoa a falar assim, poxa vida, aquilo que eu contribuí Sim. lá na minha juventude serviu para alguma coisa Sim. também. E mais, dependendo da onde essa pessoa está, no extremo de uma cidade, ou uma pessoa que está lá nos confins do Nordeste, por exemplo, né, onde as opções de trabalho, ainda mais opções de trabalho formal, são pouquíssimas, né, e a vida inteira dela, ou ela trabalhou ali na roça, ou trabalhou como pedreiro, como você bem citou, ou fizeram trabalhos que o pouco que elas ganhavam era o suficiente para o sustento dela. Que se ela tirasse 5% que fosse, 11%, Ia pesar muito. ia pesar no arroz, no feijão daquela família. Porque muitas vezes essas famílias até são numerosas. 2, 3, 4, 5 filhos. Então você tira ali R$50, R$70, dá uma diferença. Eu digo isso até porque tem cidades que economicamente se sustentam por conta do Bolsa Família, do BPC. Então, Verdade. a gente, com isso, tiraria a riqueza
não só daquela família, às vezes, mas também tirariam a riqueza de uma cidade inteira, dos comerciantes que estão, da prefeitura que estão. Então, olha o impacto que, às vezes, um benefício, um BPC, ou às vezes até mesmo um Bolsa Família, causa em toda uma comunidade. Sim. Né? Então, por isso que eu falei para você, eu não sou a favor de ter uma contribuição mínima, por conta do impacto que ele gera. Não, e a visão do André é grande, porque ele foi além da minha visão de sociólogo. Isso que é bacana numa discussão, Sim. num debate saudável. Sim. Tá? Eu poderia chamar o André de... Não vou falar. eu podia chamar o André de qualquer coisa, mas assim, ótima visão dele. Maravilhoso isso. Porque, realmente, a gente tem nos dados da Previdência, a gente tem algumas cidades, principalmente no Nordeste, que vivem, no norte, né? que vivem de BPC mesmo. E de Bolsa Família. Né? Mesmo assim, eu sou insistente, eu sou um cara chato. Mesmo assim, a gente podia achar um meio termo. Eu tenho um olhar pelos dois viés. Eu entendo a questão dessa Social. Mas eu entendo também que a facilidade, ela também acaba Gerando comodidade. E não só isso. As pessoas utilizam de meios ardis para obter essa facilidade. Nós vimos agora no Auxílio Brasil e tudo mais, quantas pessoas que não necessitavam desse benefício, que fizeram cadastro, fraudando mesmo, para poder receber, colocando informações... Né? O pior de tudo, às vezes a gente fala da legislação complicada, né? Mas às vezes ela é tão complicada que ela deixa falhas, né? deixa brechas. Exato. Eu tenho informações de que a irmã de uma pessoa muito rica aqui do nosso país, eu não sei se está viva, então não sei se recebe ou recebia um BPC. Sim, tem várias pessoas também que eu conheço que não... Não, mas é irmã de uma pessoa super famosa, tá? Né? Aí já... E que tem condições. Tem. Né? Tem Essa condições. vergonhoso. Tem condições. Tem Eu condições acho porque que, tem assim, patrimônio ativo. Olha lá. Aí qual que é a regra? A regra não é patrimônio ativo, a regra é renda. É a renda. Virgílio, A renda mas- per capita. Mas aí o problema está na lei que concedeu o benefício ou na ausência de fiscalização do órgão que Não deveria... tem o que fiscalizar nesse caso, André. Tá Eu acho dentro que das Acho que regras. os critérios devem Está ser dentro da diferentes. regra a concessão do benefício. Mas, de repente, será que anualmente essa pessoa não deveria ser chamada para poder atualizar Então, o seu A cada cadastro? 2 anos se faz. Será que Então, os mas só nossos que- sistemas o deveriam problema- conversar? Mas vivemos numa era digital. Sim. Então, colocar o sistema da Receita para conversar melhor com o Exatamente. banco. Eu já tava falar com o com- dedinho aqui, ó. Eu já tava com o dedinho aqui. Tinha que ter A essa Receita- ligação. Sim, mas já está começando, né? Tá começando. Já Tá- vai ser tá. unificar tudo Gov. O GOV. Era A isso que senha eu ia do falar. Gov. A senha do GOV. agora. Que nem, se você vai, que nem eu tive que entrar no ECAC. Uhum. Eu consegui entrar no ECAC, enquanto que eu não alterei o meu Gov para ouro, porque o ouro precisa do quê? Reconhecimento facial. Sim. Então, a partir do momento que você tem o ouro, os seus dados já se linkou em todos. E eu todos digo os mais, órgãos. até instituição bancária, Sim. né? Sim. Porque é esse tripé, Receita, INSS, instituição bancária, Sim. extrato bancário. A pessoa tem Vou que fazer, ainda vou, lá. vou contar uma curiosidade para vocês. Sabe da onde que surgiu o CNIS? Não. Não. Nossa, ninguém sabe. Não. Meu Deus. Eu acho que é só você e a Maura. A Maurinha, é verdade. Aliás, um beijo, Maura. Tá fazendo falta. Vai pro próximo. O CNIS, ele nasceu na década de 70, tá? Quando surgiu o PIS, o Fundo de Garantia, Sim. quando foi unificando naquela celeuma, né? Que um nasceu em 68, outro em 72, e o CNIS nasceu mais ou menos, eu não sei te dizer se ele nasceu com esse nome, mas ele nasceu mais ou menos em 76. Qual que era a ideia? Na época a gente estava no governo militar, e a ideia do governo militar, que é a ideia que
permanece até hoje, né, com outros nomes, com outra roupagem, mas a ideia era copiar o banco de dados social dos Estados Unidos, onde tem todas as informações dentro de uma base só. Lá realmente. Né? Aí você fala assim para mim, mas todas as informações? Todas sim. O CNIS, ele tem tabelas para antecedentes criminais até. Mas eu entro lá no meu INSS e isso não aparece. Não, a gente aparece tem sim. máscaras de consultas diferentes, Sim, mas o com banco de certeza. dados, a ideia era ser um banco de dados único. Então, assim, independente de quem foi no governo, qual governo que foi, aonde foi, independente de tudo, mudou muita coisa. Sim. E andou bastante. E até aproveitando o gancho, colocou uma coisa para refletir, né? Nos Estados Unidos, o americano é conhecido pelo número social dele, social. como pessoa. É, E nós somos conhecidos aqui no Brasil pelo número de CPF. pagamento de imposto, de contribuinte tributário. Verdade. Olha a diferença de pensamento, né? Então, mas foi uma convenção, né? Porque, assim, o nosso CPF, ele não é só o número do contribuinte. Ele é o nome diz cadastro de pessoa física. Uhum. Né? Eu não sei, é lógico que na prática foi isso, tá? Mas na teoria, eu acho que não foi nem pensado nisso. Não foi pensado. É uma coisa que sai Talvez- naturalmente, né, é. no nosso país. Uma questão de visão. É. Mas é interessante isso, realmente. A gente pega por onde paga. Verdade. Vale o bolso, né? como diria um apresentador de televisão, né, de um jornal aí policial, ele fala assim, a gente tem que pagar pelo nosso RG e não pelo CPF. Né? A justiça tem que ser feita pelo RG e não pelo CPF. É só para fazer um paralelo a essa visão do nosso cadastro ficar pelo CPF. É que o CPF, aí eu vou puxar para a área da informática, principalmente da informática. O CPF ele é composto por uma sequência, tem um código de numeração e assim, pela quantidade de caracteres, vai ser muito difícil você superar aquele número. Então o CPF é mais fácil mesmo de você deixar como número principal. Só as curiosidades aqui no finalzinho. Finalzinho mesmo, né? Mas já? Já. Passou rápido. Falei pra vocês ficam com medo. Todo mundo que vem aqui eu falo, não precisa ter medo, que é um bate-papo, 1 hora é pouco e tudo mais. E, como de praxe, a gente tem só alguns minutos. Vamos rodar as considerações finais sobre tudo, tá? Mais rápido. Sobre o que a gente falou, sobre a importância do conhecimento, do direito e tudo mais. Agora rodando ao contrário, né? Vamos primeiro as damas. Começa, Nielma. As considerações finais. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade que você nos trouxe. Não deu tempo de nós falarmos o que nós queríamos, ainda tem muita coisa para dizer, tem sobre o RCM, né, os empréstimos consignados, que é muito importante. Isso é matéria para 10 podcasts no Tem mínimo. o RCC, né? Tem agora também o RCC a partir de 2022, mas eu sei que não faltará oportunidade de nós voltarmos e falarmos outros assuntos, sobre os assuntos mesmo previdenciários, e deixar as pessoas antenadas sobre os acontecimentos. Obrigada. Nada. Manda, Ana. Muito obrigada, só tenho a agradecer e os meus colegas também só brilhantaram aqui, né, com os conhecimentos. O próprio Virgílio traz aqui para nós conhecimentos ímpares que só ele sabe. São coisas que eu invento na hora. Não, tem muito estudo, muito conhecimento sobre o seu currículo aí, só de ler o currículo já assusta. Mas é muito bacana, muito legal mesmo. A gente aprende, né? A gente não sabe tudo. Por mais que a gente compartilhe conhecimento, a gente aprende também muito. Sim. E eu só tenho que agradecer e obrigada mais uma vez pelo convite. Foi mais fácil do que eu imaginava. E estou aí à disposição também para os próximos. Muito obrigada, Virgílio. Nada. Manda, André. Virgílio, só tenho que agradecer também por essa oportunidade, essa 1 hora aqui desse bate-papo, essa troca. Tenho certeza que quem
está nos assistindo, quem irá assistir, também vai ter essa mesma sensação. E eu vou lançar até um desafio para quem está nos assistindo, que assim, gostaram, comentem lá e pede pro Virgílio mais vezes essa mesa, né? Pede mais vezes, que tem assunto ainda para ser tratado. Muito. Bota a pressão no Virgílio, aí ele vai ser obrigado a convidar todo mundo que tá aqui. Beleza. Gente, eu que tenho a agradecer vocês, tá? Por terem aceitado aí o convite. Como eu falei para vocês, isso daqui não é comercial, não é de cunho comercial, não é de nada. É uma coisa que eu gosto. Quem me conhece, vocês me conhecem já há algum tempo, eu gosto do conhecimento, eu gosto de transmitir, porque um dos lemas que eu trago para mim é que o conhecimento válido, conhecimento bom, é bom quando ele é aplicado para o bem, óbvio, né? Ou quando ele é multiplicado. Porque quando é multiplicado, tem a oportunidade de alguém lá na frente aplicar para o bem. O conhecimento sem essas duas opções, para mim, é lama. Muito bom. Né? Então, é isso. Não tenho mais do que agradecer a vocês. E agradecer a quem ficou até o final, né? Será que tem algum louco que ficou até o final? Bom, se ficou, meu muito obrigado e fica antenado no canal. Não vou ficar pedindo, eu não sou de ficar pedindo, viu? Não? Like, compartilha, não. Faz o que você quiser. Aperte o sininho. Faz o que você quiser. Se você chegou até agora, só tenho a Parabéns. agradecer. Obrigado.